É muito bom estar com você mais uma vez e espero que você esteja bem. E vamos juntos aproveitar este belo dia para aprender. Eu sou a professora Cida de Castro e farei a minha autodescrição. Sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos prateados, um pouco abaixo dos ombros, tenho uma altura de 1,60 m, tenho os olhos castanhos claros, estou de pé, vestida com uma calça jeans escura e uma blusa de manga comprida roxa. Estou aqui no estúdio da Multirio, onde nós temos alguns elementos de cena, e agora vamos ler o título da nossa aula de hoje: Os Patrimônios da Cidade. Hoje tem história, e história lembra memória, você não acha? E você sabe que no momento que você nasce, começa a sua história? Do mesmo modo que cada pessoa tem a sua história, a cidade do Rio de Janeiro também tem a sua história. Tem as marcas históricas, tem as marcas coletivas dos nossos antepassados, ou seja, das pessoas que viveram antes de nós. E nesta aula de hoje, nós falaremos dessas marcas que foram deixadas na cidade e também de alguns patrimônios que nós temos. Você sabia que a cidade está interligada à história de cada um? Na certidão de nascimento, fica registrada a cidade que a pessoa nasceu. Você já viu a sua certidão de nascimento? Nela também consta o estado que a pessoa nasceu. E no caso aqui do Rio de Janeiro, porque a pessoa nasceu na cidade, se a pessoa nasceu na cidade do Rio de Janeiro, ela é chamada carioca. Nesta aula de hoje, eu vou falar da cidade do Rio de Janeiro, que tem uma riqueza de patrimônios. E ela faz parte da história do Brasil. Você sabe qual é a capital do Brasil? Brasília, parabéns! E você sabia que o Rio de Janeiro já foi capital do Brasil? E falar nisso é lembrar que o Rio de Janeiro já foi o centro administrativo do país, onde havia o interesse político, econômico e territorial. Sendo assim, a cidade do Rio de Janeiro participou de vários momentos históricos e tem isso registrado na cidade, como os prédios, as ruas, produções textuais, escritas, né? E também nós temos o quê? Música, jornais, fotografias. E para a nossa aula de hoje, eu gostaria de falar sobre um patrimônio histórico. E vou ver se você consegue saber de qual patrimônio eu vou falar. Vamos ver a imagem dele? Repare a imagem. Você reconhece este lugar? Mais ou menos? E agora, com esta outra imagem? Ah, agora sim? Isso mesmo, são os Arcos da Lapa. Os Arcos da Lapa podem ser lembrados hoje pelos bondes que passam nele para chegar até o bairro de Santa Teresa. Mas bem antes disso era um aqueduto. Um aqueduto é onde se transporta água para abastecer um lugar. No caso dos arcos, era para abastecer a cidade. Antes de continuar a mostrar as imagens dos Arcos da Lapa, daquela data lá, 1758, até os dias de hoje, eu gostaria de dizer para você que você pode encontrar essas imagens no seu aplicativo Reeduca em Casa, na aba Armazenzinho. Veja a página principal do Armazenzinho. Dentro da página do Armazenzinho, você vai encontrar várias coisas. Inclusive, aí na página principal, nós vemos os Arcos da Lapa. Eu convido a você a navegar nesta página. Você vai conhecer muita coisa sobre o Rio de Janeiro. Agora, nós voltaremos às imagens dos Arcos da Lapa e nós veremos as modificações até os dias de hoje. Repare como nós podemos ver nitidamente a mudança no entorno dos Arcos da Lapa. Perceba que na primeira imagem nós temos uma enorme área verde. Já na segunda imagem, um século depois, o que nós vemos? Uma diminuição desta área. Vários prédios nos lugares onde havia justamente área verde, e na outra imagem, mais prédios ainda.
mais transformações e a cidade, assim, vai criando seus patrimônios. Na outra imagem, de 1958, nós já vemos ali a presença da luz elétrica e vamos para a imagem dos dias atuais. Veja quanta modificação. Já temos o trânsito, já temos muitas coisas atrás, num plano de fundo, nós vemos prédios, temos ali coisas que nós não conseguimos identificar nas primeiras porque elas não existiam. E muitos desses prédios viraram e são patrimônios da nossa cidade. Nós vimos, pelos registros que nós temos, as fontes históricas, que aquela região sofreu muitas transformações, não é mesmo? Mas antes da chegada dos portugueses, da colonização portuguesa, quem habitava aqui, os que habitavam aqui, eram os povos originários. Você sabe o que quer dizer povos originários? São os nossos indígenas. Um exemplo da influência indígena na cidade do Rio de Janeiro é a palavra carioca. É uma palavra de origem indígena que significa a casa do homem branco. E então, você saberia me dizer em quais outras situações ou onde nós encontramos na cidade do Rio de Janeiro a influência, a herança indígena? Tem um estádio muito conhecido no mundo inteiro, inclusive eu venho falando dele algumas vezes, que é o nosso querido Maracanã, o nosso amado estádio jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, que fica num bairro com o mesmo nome, que tem origem indígena. Maracanã tem o significado semelhante a um chocalho, por causa da grande quantidade de aves chamadas de maracanã-guaçu, que os sons produzidos por elas eram iguais aos dos chocalhos. Agora vou mostrar uma outra imagem para você e nós vamos continuar esta conversa sobre patrimônio. O que você observa na imagem? Pedras? Sabe por que elas estão aí? Vou dizer. Porque durante a construção do Porto Maravilha, um projeto da prefeitura para modificar a paisagem da região, foi descoberto o Cais do Valongo, principal porto de entrada dos povos africanos escravizados no Brasil. O Cais do Valongo, inclusive, se tornou patrimônio da humanidade, por refletir a violência contra a humanidade representada pela escravidão, mas que também representa resistência, fortalecimento e luta. O Cais do Valongo pertence a uma região batizada por Pequena África. Este nome foi dado por Heitor dos Prazeres, um homem que vivia na região e que é muito importante para a história da nossa cidade. Ele foi compositor, pintor, e ele fundou, junto, as primeiras escolas de samba. Ali era o berço do samba, onde ele batizou como Pequena África. E nessa época, o samba era proibido pela polícia. Então, a Pequena África faz parte do circuito histórico e turístico da cidade do Rio de Janeiro, para que não esqueçamos justamente o que foi a escravidão no Brasil e o quanto a cultura africana está ligada à nossa Constituição como brasileiros. A Pequena África fica na região portuária da cidade do Rio de Janeiro e é composta por... Deixa eu pegar aqui a minha colinha para não passar informação errada para você. Composta pelo Jardim Suspenso do Valongo, Largo do Depósito, Pedra do Sal, Centro Cultural José Bonifácio e Cemitério dos Pretos Novos. Você está reparando, você reparou durante esta aula, o quanto nós temos influências de povos aqui variados? Os europeus, os indígenas e os africanos. Há muita coisa para se falar. Todas as heranças que nós recebemos fazem parte do nosso patrimônio, dos nossos patrimônios, e influenciaram também, influenciam e contribuem para a formação da nossa identidade. Mas por hoje vamos ficando por aqui e vamos resumir a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós vimos que a cidade do Rio de Janeiro
participou de muitos momentos históricos do país e possui vários patrimônios. Conversamos um pouquinho sobre a influência da herança indígena e africana na nossa cidade. E agora nós vamos passar para o desafio desta aula. Os patrimônios da cidade. A cidade do Rio de Janeiro tem muitos patrimônios. O seu desafio é pesquisar um patrimônio e escrever e desenhar sobre ele. Compartilhe com sua professora ou professor e seus colegas. Não esqueça a dica: visite o armazenzinho no seu aplicativo Rio Duque em Casa e conheça mais sobre a sua cidade do Rio de Janeiro. Um beijo no seu coração e até a próxima!